Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Sou o pastor Renan e convido você a acompanhar comigo mais um episódio de A Palavra que Ensina. Neste domingo, a igreja celebra a Santíssima Trindade, uma das verdades mais profundas da fé cristã. Este é o momento em que o ano da igreja faz uma pausa para contemplar quem é o Deus a quem servimos. Essa não é uma invenção humana, nem uma ideia filosófica de buscar explicar Deus. É a maneira que o próprio Senhor revelou nas Sagradas Escrituras e agiu para criar, salvar e santificar o seu povo. Quando nós celebramos a Santíssima Trindade, nós reconhecemos que a Trindade não é apenas teórica, mas ela é prática e consoladora. Afinal, Deus governa todas as galáxias, mas também se entrega por nós em uma cruz e habita em nosso coração. O Domingo da Trindade nos lembra que toda a fé cristã que está fundamentada na ressurreição só existe a partir de quem Deus é. Desde o início da Bíblia, nós vemos essa revelação acontecendo. Lá no livro da criação, o livro de Gênesis, o Pai cria todas as coisas através de sua palavra, enquanto o Espírito paira pela face das águas. No Novo Testamento, essa revelação se torna ainda mais clara. O Pai envia o Filho realiza a salvação e o Espírito aplica essa obra ao coração daquele que em Deus confia. Não são três obras separadas, mas a ação do único Deus verdadeiro, embora especificadas em cada uma das pessoas da Trindade. Isso não quer dizer que a Santíssima Trindade seja um problema matemático para ser solucionado, mas a revelação do Deus vivo que age em favor da humanidade. O Pai cria e sustenta. O Filho se encarna, morre e ressuscita. O Espírito cria a fé e preserva a Igreja. Nós não somos definitivos tentando, então, explicar Deus através de analogias humanas como pode isso ser, mas nós olhamos para as Escrituras e professamos aquilo que o próprio Deus realiza. E tudo isso se torna nosso por meio do batismo. Quando Jesus ordena batizar em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele mostra que existe um único Deus. É um só Deus, uma só essência, mas três pessoas distintas. Mas também mostra que esse Deus se dá a conhecer através desse agir todo especial. A Trindade não está distante da vida das pessoas. Nós vemos a Trindade em ação na nossa congregação quando identificamos alguém amando ao Senhor de tal maneira que é conduzido ao altar para, com seus filhos, entregá-los a Deus através do batismo. A absolvição proclamada em cada culto é um testemunho de que a Trindade continua agindo. A bênção apostólica, o nome do Senhor sobre a nossa vida, é a Trindade conosco e por nós. Na mensagem, na pregação, temos uma mensagem sobre o Deus triuno, e na oração, certamente estamos falando com o Deus da vida. Quando Jesus ordena que se batize, não há outra explicação melhor do que dizer que este Deus Todo-Poderoso habita em nós por meio do agir misericordioso e consolador do Espírito Santo. Deus entrou na história e redimiu a história por meio de Jesus Cristo, a quem confessamos como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Trindade é a assinatura de um Deus que se move inteiramente para nos resgatar. A criação, a redenção e a santificação são, portanto, obras do único Deus de amor.
Jesus ressuscitado envia os seus discípulos ao mundo com a missão de fazer discípulos e ele diz para fazer discípulos de todas as nações. Só que para fazer discípulos, Jesus dá o caminho: batizar e ensinar. E então ele entrega a nova fórmula do batismo, digamos assim, quando acrescenta o próprio nome do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por meio do batismo, a promessa de Jesus é consoladora. Ele estará com todos nós em cada dia da nossa vida. Se olhamos para os atributos de Deus e seus mistérios, até vamos pensar que Deus está distante ou que ele é um ser abstrato. Mas o domingo da Trindade nos lembra que Deus é relacional. Ele está em comunhão conosco, ele está presente. O Pai cuida de toda a criação, o Filho entrega a sua vida por nós, em nosso resgate. O Espírito Santo sustenta a nossa fé em cada dia. Isso significa que a vida inteira acontece cercada por uma ação do Deus triuno. Quando nós fomos batizados, o nome de Deus foi colocado sobre nós. Foi colocado como uma marca sobre a nossa vida. Nós pertencemos ao Senhor. Mesmo em meio às dúvidas, medos, lutas, a promessa de Deus permanece. Eu estou com vocês todos os dias. Nós não somos cristãos porque conseguimos compreender Deus, mas porque Ele é fiel e decidiu se revelar e nos salvar. Somos pequenos como o poeta que pergunta o que é o homem para que Deus se lembre dele. Diante de toda a criação, nós parecemos poeira, mas nós fomos batizados. E no dia em que nós fomos batizados, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi gravado no nosso rosto, mas também em nosso coração. E naquele dia, nós fomos adotados pela Santíssima Trindade. Isso significa que nas crises, nas dificuldades, nós não oramos ou clamamos a Deus como uma energia cósmica e sem sentido, uma força cósmica impessoal. Nós clamamos ao Pai que criou e que conhece cada pensamento de todos nós. Nós nos apoiamos no Filho que estendeu seus braços na cruz para nos perdoar de todos os pecados. E nós somos consolados pelo Espírito que ora por nós quando nós não conseguimos dizer aquilo que afeta o nosso coração. Nós vivemos, respiramos e caminhamos mergulhados no nome de Deus, e, portanto, no poder e na misericórdia do próprio Senhor. Nesse domingo, a igreja volta a se vestir de branco. Depois do vermelho do Pentecostes, o branco retorna para simbolizar a pureza, a santidade, a majestade e a glória do Deus eterno. É a cor da luz inacessível onde Deus habita, mas que agora brilha sobre nós através de Cristo. A palavra que ensina nos mostrou hoje que o único Deus verdadeiro se revela como Pai, Filho e Espírito Santo para criar, salvar e santificar o seu povo. A Trindade é um mistério do Deus que se doou por inteiro para ser o nosso Salvador. Que o Senhor fortaleça a sua fé e mantenha você firme na promessa que foi recebida lá no seu batismo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Como saber que você foi batizado no nome do Deus Triuno traz segurança para os dias tão difíceis. Lembre-se, Jesus espera por você no culto para servir a cada um com seu amor. A Trindade não é um problema matemático para se resolver, mas o Deus de amor que criou você, salvou você e continua habitando em você e sustentando a sua fé.